Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Gente, esse é o programa Para Ser Feliz, ao vivo. Estamos aqui nos estúdios da TV Canção Nova. Olha, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Permaneça conosco. Não sei como foi o seu dia. Talvez o teu dia tenha sido um dia intenso, né? Um dia marcado por tantas realidades aí, né? Dificuldades, lutas, batalhas, mas Deus quer falar ao teu coração. Nós vamos começar cantando, depois eu vou apresentar os nossos convidados. Temos presença feminina aqui hoje, né? Para Ser Feliz sempre você vê 3 homens, né? 3 irmãos. Hoje tem uma irmã de comunidade maravilhosa que eu amo de coração, que está aqui para nos ajudar a cantar, que fez parte também do projeto, né? Do DVD A Minha Vitória Vai Chegar. Vamos começar cantando, depois a gente conversa aqui com o nosso time. Nós vamos proclamar, como diz o Salmo 42, que Davi compôs com tanto carinho. Nossa alma tem saudade de Deus. Nossa alma anseia por Deus. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua casa. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua casa. Saudade, cante. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença. Ao topo do monte. Ao topo do monte. Eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. Ao topo do monte. Eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. E o Teu fogo santo quero receber. E com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. E o Teu fogo santo quero receber. E com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. Te adoraremos, Senhor, ainda que no meio da tempestade, ainda quando faltarem as nossas forças. Nós proclamaremos que a nossa alma anseia pelo Teu fogo, pela Tua unção. Te adorarei. Te adorarei em meio à tempestade. Te adorarei quando as forças faltarem. Te adorarei em meio à tempestade. Te adorarei quando as forças faltarem. Te adorarei em meio à tempestade. Te adorarei quando as forças faltarem. E o Teu fogo santo quero receber. E com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. E o
em meio à tempestade, em meio às lutas. E dai-nos também essa mesma sede, esse mesmo desejo que o rei Davi tinha, que os salmistas tinham. Senhor, me encanta tanto quando eu leio nesse Salmo 42, Davi dizendo: Senhor, eu passei o dia no seu templo e no meio da noite eu acordo com vontade de estar de novo na tua presença e não vejo a hora do dia raiar para voltar aos teus átrios, ao teu templo. Sim, Senhor, dá-nos essa sede, essa fome da tua presença, da tua palavra. Vem curar o nosso coração, Senhor, de todo o secularismo, de tudo que nos afasta de Ti, de muitas vezes, todo fechamento, Senhor, à Tua presença, ao Teu amor. O Senhor nos ama tanto, o Senhor tem tanto preparado para nós, que nós consigamos nos abrir e querer estar contigo, e querer dizer: só Tu és santo, só Tu és santo. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor, nós glorificamos o Teu nome. A nossa felicidade é também a nossa comunhão contigo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo. Teu fogo santo a gente quer receber. E o Teu fogo santo quero receber, e com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. Ah, que vontade de não parar mais de rezar. Mas a gente tem que falar alguma coisa, né? Temos que falar alguma coisa. Quero acolher com muito carinho a nossa equipe, o Renan, o querido Fábio, o querido Cris, também na produção, João Pedro, Ana Maria, todo mundo lá na Twitter, Deus abençoe. Quero acolher com muito carinho, gente, com muito amor, a minha irmã de comunidade, Bruna Marta, que se dispôs a estar com a gente hoje. Bem-vinda, filha. Obrigada, Deus Padre. abençoe. Amém. É uma alegria para ser feliz. Vamos Estou aqui celebrar. também buscando Sim. essa felicidade em Deus. Então, é uma alegria. Obrigado pela sua disposição, né? A Bruna, gente, é missionária da Canção Nova, trabalha no departamento de eventos, namora, tem tanta coisa para fazer, mas se dispôs a estar aqui com a gente. E filha, quero te agradecer também pela sua presença no DVD. Eu não digo meu, digo nosso, que essa menina cantou em tudo, gente. Fizemos um dueto, né, na maioria das canções, cantamos algumas músicas juntos. Algumas músicas eu dei para ela, uma música, aliás, eu dei para ela cantar. Inclusive a nossa música de Nossa Senhora vai ser lançada dia 13 de maio, gente, dia de Nossa Senhora de Fátima, única rainha. A Bruna cantou e eu fui a participação. Mas obrigado mesmo pela sua disposição, não só pelo seu ministério, né, mas por aquilo que você é como irmã, como filha de Deus. É uma bênção ter você, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. E um abraço ao Lucas, namorado da Bruna, missionário também. Eu estou nessa semana participando da Assembleia Geral da Canção Nova, que é a reunião que a gente tem, né, de tempos em tempos, para decidir os rumos da Canção Nova. Eu sou membro da Assembleia e o Lucas está trabalhando lá com a gente, fazendo um trabalho lindo. Então Deus abençoe os meus irmãos da Canção Nova que estão lá. Dei uma escapada só para vir apresentar o programa e também para fazer a live de hoje à noite, né, que está acontecendo. A Bruna também vai estar na live. Então, 9 horas tem live, viu, gente? Saindo daqui, espero você no youtube.com/Padre Adriano Zandoná, para estarmos diante do Santíssimo, rezando juntos também, ajudando a missão de São Paulo. Grande Cleuber, Padre, graças a Deus deu 0-0 domingo, hein, meu? vocês deram por sorte. Ele achou que o time dele ia ganhar do meu, gente. Se ganhasse do meu, eu ia colocar uma regra. Na verdade, eu que sou apresentador. Não se fala de futebol. Não falo mais nada, eu parei. Você é São Paulino, né, Cris? Claro, claro. Nosso cinegrafista aqui. Entende das coisas. Mas que bom ter você aqui, meu irmão. Obrigado. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Assim, os trabalhos não param, né? Continua aí. Sim. Eu te dei uma folguinha esses dias da live, né? Então... Porque ele tava indo comigo, gente, todos os dias. Verdade. E eu posso mandar um abraço? Deve, fica à vontade, o programa. Eu queria mandar um também. abraço. Eu vou vindo aqui pro meu canto, fica à vontade. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Ministério Luz do Alto. Assim, eu tive a honra de poder produzi-los e gostaria de deixar um abraço aqui. De onde, filho? Ali da região de Campinas, ali, o pessoal. Luz do Alto, que Isso, legal. Luz do Alto. Um abraço a eles, Abraço gente. a O vocês. Cleuber, tanto o Cleuber quanto o Samuel são produtores musicais também e ótimos, viu? Gosto muito do trabalho dos dois. Então, fica a dica aí para quem quiser também trabalhar com isso, né? Fazer a produção musical. Gente, a palavra de hoje é o Salmo 133. Tinha marcado aqui, desapareceu, agora voltou. Você sabe que nós estamos na quaresma, amado filho, amada filha? Antes disso, deixa eu mandar um abraço para a mãe da Bruna também, que é Maria
Maria dos Prazeres. Então lá em Aracaju, Deus abençoe Dona Maria, minha mãe também, a Dona Bárbara, acompanhando. Deus abençoe. Olha, nós estamos na quaresma e nesse tempo nós somos convidados a refletir sobre temáticas bem particulares. O padre já falou aqui, você se recorda, sobre penitência, falei também sobre jejum, falei também sobre conversão, que é a tríade quaresmal, né? Que é muito importante, mas também, hoje nós escolhemos um tema que é muito importante, que tem a ver com tudo isso que a gente falou. Esse tema é o seguinte: quaresma e vida comunitária. Quaresma e vida fraterna. Porque a quaresma, o jejum, a penitência, a oração, eles têm que mudar o nosso coração de alguma forma e nos tornar melhores para os outros, né? Porque não tem sentido você jejuar, você fazer penitência, você fazer atitudes assim austeras, se isso não torna o seu coração mais parecido com o coração de Jesus, sabe? Então, hoje nós vamos falar sobre a vida fraterna. O que é a vida fraterna? Nós na Canção Nova, a Bruna é da Canção Nova, nós somos irmãos de comunidade, a Ana Maria, diretora, também é da Canção Nova. Esses aqui não são consagrados, mas têm uma vida aqui com a gente, acabam vivendo com a gente também, os nossos colaboradores, partilhando, o Cleuber também, que é um irmãozão, o Cris de tantos anos aqui. Mas nós, particularmente na comunidade, nós temos como regra de vida a vida fraterna. Por exemplo, nós não vivemos sozinhos. Eu sou padre, mas eu moro numa casa com mais 9 padres, se eu não me engano, né? A Bruna mora numa casa com outras missionárias. Então, quando a gente na Canção Nova fala de vida fraterna, a gente está falando dessa regra de vida, dessa dimensão evangélica que é parte essencial da nossa vida. Mas todo mundo vive uma vida fraterna. Em que sentido? Você pode ser solteiro e morar sozinho, mas se você trabalha, você convive com pessoas. Talvez você trabalhe online, mas tem alguém que limpa a sua casa, ou você pega metrô, ou você tem reuniões periódicas. Todos nós convivemos com os outros. E isso, gente, é muito importante, porque tem gente que não entende o porquê da religião e o porquê do cristianismo. Porque Jesus, ele pede que você reze, que você, como eu disse já, né, repito, que você faça jejum, que você faça penitência, para que você se torne melhor, sabe? Uma pessoa menos complicada. Eu lembro uma vez que fui pregar um encontro num lugar, não vou dizer o nome do lugar, né? E cheguei lá, uma mulher muito piedosa, muito religiosa, tal. Mas eu fui percebendo a cara de medo, de atenção dos filhos e netos quando ela chegava em casa. Porque essa mulher era tão religiosa que ela ficava às vezes 3 horas na igreja rezando. Mas ela chegava em casa e xingava todo mundo porque tiraram a imagem dela de Nossa Senhora do lugar. Falei, essa oração, né, minha filha, já caiu por terra. E tornava a vida de todo mundo um inferno em casa, sabe? Então a nossa espiritualidade tem que tornar a gente pessoas mais descomplicadas, pessoas mais leves. Você já percebeu que tem pessoas que têm um problema para cada solução e tem pessoas que têm uma solução para cada problema, né? Então, às vezes, nós somos muito complicados, muito pesados. Então, o nosso encontro com Jesus, a nossa vida com Jesus, precisa nos tornar pessoas mais parecidas com Ele. Você lembra que era a oração que a gente diz? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Então, a gente tem que se tornar pessoas mais convivíveis, sabe? Tem pessoas que as pessoas são tão difíceis que todo mundo se afasta, né? Olha, eu digo para ti, esses dias uma pessoa me falou, padre, minha mãe não conversa comigo, minha irmã não conversa comigo, meu vizinho não conversa comigo, meu patrão deixou de conversar. Eu dizia, será que está todo mundo errado? Tem que servir para uma autoanálise, né? Talvez tenha um problema contigo também que você precise melhorar. Então olha só, eu vou ler o Salmo 133, que na Bíblia é conhecido como o Salmo da vida fraterna. Ó, como é bom, como é agradável aos irmãos morarem juntos, ou em outras traduções, conviverem juntos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela barba de Arão, e desce sobre a gola do seu manto. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, pois é lá que o Senhor dá a bênção e vida para sempre. Olha, é bom aos irmãos viverem juntos, e é na convivência como irmãos que o Senhor derrama bálsamo e vida para sempre, né? Então veja bem, a Bíblia está dizendo que a vida fraterna, ela tem os seus desafios? Tem, nós que vivemos em comunidade que o digamos. Você que convive com a sua esposa, que às vezes é difícil, seu esposo desorganizado, aquele irmão que desafia você, né? É difícil, mas ao mesmo tempo é uma bênção. Por quê? Porque é na assembleia, é na vida comunitária, é no relacionamento, é na família que Deus se manifesta. Thomas Merton, né, o grande místico inglês,
que era um monge, ele escreveu um livro fantástico chamado Homem Algum é uma Ilha, né? Pessoa alguma é uma ilha. Deus nos fez para vivermos o relacionamento com os outros, né? Dom Bosco dizia que o inferno começa quando a gente se fecha, sabe? E às vezes é difícil. Por que a gente se fecha? A gente se decepcionou, a gente não se sentiu amado, a gente teve uma história difícil. Mas Deus quer que nós nos abramos para viver com os outros. E quais são os requisitos para a gente viver bem a vida fraterna? Eu trouxe alguns aspectos para não ficar assim muito abstrato, né? Eu dividi aqui em 5 coisas que a gente tem que fazer para nos tornarmos pessoas convivíveis, para nos tornarmos pessoas, sabe, que são palatáveis, com as quais se consegue conviver. Porque tem pessoas, me perdoe, que a pessoa muito difícil, eu tenho dó porque ela vai acabar sozinha, né? Ninguém aguenta por muito tempo, né? Uma pessoa muito difícil, sabe? Então, primeira coisa para você conviver bem com pessoas, entender que nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai ser seu fã, né? E não tem nenhum problema nisso, porque veja bem, as pessoas às vezes que não gostam da gente, elas vão ver coisas que quem gosta não vai ver, e vai nos formar, e vão nos ensinar realidades que a gente, sabe, não conseguiria ver pela gente mesmo, né? Então, por exemplo, eu sou um padre, talvez você goste de mim, talvez você ouviu a Bruna cantando e falou, nossa, que voz belíssima, o Cleuber tocando, apesar de não torcer para o time certo, né? E falou, nossa, que músico bom. Mas existem pessoas que não são minhas fãs, que não vão me ver como fã. E vão ver, existem pessoas que não vão ver a Bruna como fã e que vão ajudar a Bruna, que são diferentes, né? São diferentes da gente. E nem todo mundo vai gostar de você, porque tem coisa, gente. Existe uma explicação de um psiquiatra que certas vezes eu li sobre a questão inconsciente da antipatia e da simpatia. Tem pessoas que você olha e você já tem uma antipatia natural. Aí que entra o cristianismo. A gente tem que ir além disso como cristãos, né? Mas tem pessoas que, se a pessoa perguntar para ti, por que você não gosta de mim? Você vai falar, porque você respirou. Não é verdade? E tem pessoas com as quais você já olha e fala, nossa, que cara, gente boa. Isso tem a ver com o seu perfil de personalidade. Nos Estados Unidos eles falam Big Five, né? Os 5 tipos de personalidade. Aqui a gente usa mais a conceituação dos temperamentos, os 4 temperamentos. Eu gosto mais, que vem de Hipócrates, o primeiro médico do mundo, lá do século 4 a.C., né? Você que tem um temperamento muito extrovertido, que é uma pessoa fácil de lidar, às vezes você não vai gostar de uma pessoa muito pesada, uma pessoa que é 880 sempre. Então, claro, aí depois que você passa para... Eu estou falando da primeira impressão, tá? Você vai conhecendo a pessoa, você pode até se encantar com as virtudes do outro, né? E também ninguém é chamado, ninguém precisa deixar que o temperamento defina, né? A gente pode melhorar, né? Eu hoje vivo aptidões que não são do meu temperamento. Eu vivo um controle que eu não era do meu temperamento, você está entendendo? Você vai melhorando, né? Deus vai te formando. Mas você tem que entender que nem todo mundo é seu fã e não tem problema. E a gente tem que aprender o quê? A respeitar o diferente. O que é respeitar, Padre Adriano? Porque essa palavra ela está muito hoje em dia, se usa muito, mas às vezes fora do contexto, do meu ponto de vista. A palavra respeito vem do latim, respectus, ou respectum. O que queria dizer respectus? Olhar, um olhar atento, um olhar nos olhos. O que isso quer dizer? Que quando você não é capaz de olhar o outro atentamente, olhar nos olhos, olhar e ver quem ele é, não só o que ele faz, ou o que ele errou, o que ele acertou, mas ver, olhar, respectum, você não vai respeitar. Por quê? Porque você vai julgar. Presta atenção, onde mais tem julgamento e briga? Na internet. Todo mundo é macho aqui na internet, né? Por quê? Porque não se está olhando nos olhos, não tem o olhar atento. Na internet você chega, fala o que quer. Agora, se você estivesse na frente daquela pessoa, talvez você não falava o que você falou pela internet. Então, o respectus vem do olhar, o olhar atento. E, infelizmente, hoje com tanta informação, tanto celular, tanta coisa, às vezes a gente mora junto, mas a gente não olha o outro. Porque olhar é ir além da casca, é ver o ser humano que está ali lutando. Porque eu digo para você, eu sei que você tem as suas lutas, e para chegar aqui agora, onde você está assistindo esse programa, você viveu muitas lutas hoje. Eu sei que cada um dos nossos cinegrafistas, o Renan, o Cris, o Fábio, viveram as lutas deles hoje, e estão vivendo lutas. Alguns até já falaram para mim, né? Reza por mim, padre, estou vivendo isso, aquilo, outro. Graças a Deus a gente tem esse relacionamento, né? Mas eu sei que eles têm as lutas deles, eu sei que a Bruna viveu as lutas dela hoje, algumas ela até me contou. A formiga aparecendo, né, Bruna? Apareceu um monte de formiga na casa dela e coisa assim. Nós temos as nossas lutas. Então o que é respeitar? É você olhar a pessoa
e saber que tem um guerreiro ali. E um guerreiro talvez com um machucado, sabe? Porque todo guerreiro tem, sabe, hematomas, né? Quando você vence uma guerra, por exemplo, você chega ao final da batalha, vencedor, mas talvez você levou uma facada, você levou um tiro de raspão. Então, olhar é respeitar o outro. E você sabe que tem um filósofo, é olhar o outro, ao contrário, né? Tem um filósofo chamado Hugo de São Vítor, que a gente estudava muito na filosofia. Santo Afonso às vezes o cita também, que ele dizia assim, tem uma frase do latim, como é que é? Eu vou tentar, eu tenho anotado aqui. Ubi orbi, ubi oculus. Ele dizia o seguinte: onde há amor, há olhar. Onde há amor, há olhar. Onde há amor, você olha o outro. Você enxerga, você vê aquela pessoa como pessoa. Como eu disse, que tem as lutas que você desconhece. Às vezes você olha um sacerdote, por exemplo. Às vezes a pessoa define um sacerdote por causa de uma roupa, por causa de uma coisa. Gente, olha, se eu fosse contar aqui para você quanto me custa ser o padre que eu sou, ou se o outro sacerdote fosse contar para você quantas coisas que a gente não tem que vencer a cada dia, você me olharia e teria compaixão de mim, ou do outro padre, ou do outro líder, ou do seu pai. Às vezes a gente, sabe, às vezes o pai, a mãe erra mesmo, também acontece. Mas quando você vai olhar a história do seu pai e da sua mãe, entender que o seu pai e a sua mãe, quando eles te tiveram, com a sua idade talvez, gente, eu tenho 42 anos, meu pai e minha mãe tiveram a minha irmã, eu que sou caçula, minha mãe tinha 29, eu tenho 29, 13 anos a mais que a minha mãe, quando ela teve o último filho que sou eu, e eu me acho, às vezes eu olho e falo, gente, eu tenho que amadurecer. Agora imagina minha mãe com 29 anos, então a gente tem que olhar os nossos pais, olhar o que eles viviam como pessoas. O respeito só existe, o amor só existe quando você olha o outro, sem julgar, sem definir. Foi isso que Jesus fez no Evangelho de domingo, né? Eles iam apedrejar aquela mulher, mas Jesus olhou para ela e fez com que aqueles homens olhassem para si mesmos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque quando você olha, quando você deixa de olhar para você também e ver a sua imperfeição, sua miséria, sua banalidade humana, fragilidade, você começa a se achar no direito de condenar o outro. Sabe? É muito bonito a gente que atende confissão. Queria que todo mundo tivesse essa experiência, mas os irmãos leigos não vão ter, né? Porque às vezes na confissão, o que eu percebo? Claro, pecado é pecado, certo é certo, errado é errado, ponto. Mas às vezes você está atendendo uma pessoa que cometeu um pecado, eu vou dizer da minha experiência. Dom Falcão vai vir aqui daqui uns dias, que é canonista, nós vamos falar bastante sobre essas realidades também. Dia 22 ele vem, 22 justamente. E às vezes você vê que a pessoa cometeu um pecado, mas você vai ouvindo a história da pessoa e você vê tudo que ela viveu. Às vezes ela sofreu um abuso com 3 anos de idade, tanta coisa que a pessoa viveu. Aí que você vê e que você começa a entender a cabeça de Deus, que mesmo errando e pecando, talvez aquela pessoa está fazendo o melhor que ela consegue hoje. Ela vai chegar num ponto no qual ela vai se livrar daquilo, em nome de Jesus. E a gente que é padre incentiva. Às vezes a gente chega junto, né, dá um puxão de orelha, é importante também. Mas você vê que dentro da luta daquela pessoa, ela está progredindo, ainda que não seja os 100%, né? Ela está produzindo 60 por 1, né? Então Deus ele vai vendo o nosso progresso. Por quê? Porque Ele nos olha, né? Ele nos vê, Ele vê por dentro, Ele vê do avesso, né? Tem até aquela música que eu falei do amor invertido, não vai tocar lá não, agora que a gente nem ensaiou, que eu lancei há pouco tempo, chamada Amor Invertido, que eu fiz, que eu compus falando dessa experiência, que o nosso amor é invertido e o de Deus também, porque a gente tenta amar Deus com perfeição e a gente não consegue. O bem que a gente faz, eu coloquei esse versículo lá na segunda estrofe da música, a gente não consegue fazer o bem que a gente quer, né? Então nosso amor é invertido, é confuso, é uma poesia sem final. Eu usei até um recurso lúdico lá. Mas o amor de Deus também é invertido. Por quê? Porque Ele nos vê do avesso, né? Ele vê de dentro para fora. Ele vê a luta que ninguém vê. Eu sei que dentro de você se esconde uma luta silenciosa. Por isso que é preciso respeitar o outro para viver bem. E se respeitar também, né? Celebrar os seus progressos. E não vai dar tempo de tudo, mas, por exemplo, o respeito para a vida fraterna acontecer é essencial. O perdão, né? São João Crisóstomo dizia que nada nos faz tão semelhantes a Deus como o perdão, nada. Porque o perdão dói, gente, é o ensinamento mais difícil do cristianismo, né? Muitas filosofias orientais amavam o cristianismo, mas quando chegavam no perdão, muitas religiões, muitos sábios, gurus ao longo da história falavam, não, acho que é melhor eu mudar de ideia, né? Sobretudo para o oriental, para alguém do Oriente Médio, o perdão, dificílimo.
Mas o perdão é essencial, porque as pessoas vão nos decepcionar. E a gente também está decepcionando pessoas sem saber, sabe? Eu gosto muito, meu produtor me mostrou 1 minuto. Eu não acredito, João, eu gosto tanto de ti, João. Estou inspirado, deixa eu falar. Brincadeira, a gente vai para o intervalo, mas só para dizer. Estava falando, eu até esqueci o que eu estava falando mesmo. O que eu estava falando? Esqueci. Deu branco, mas não tem problema. Do perdão, o Cris, os nossos cinegrafistas aqui atentos, estou falando do perdão. Para o oriental, para alguém do Oriente Médio, viver o perdão, gente, era difícil. Tanto que você vê a guerra entre árabes e judeus que dura 2.000 anos, né? Quase, pouco menos. Então, Jesus falava do perdão. Aí os sábios, os gurus andavam para trás, entendeu? Perdão. Então, o perdão é essencial, o respeito, o diálogo, né? O que é dialogar? É escutar, é falar, é ouvir. Tem que conversar. Também uma coisa que é essencial para a vida fraterna, que eu encerro às 5, a humildade, né? Quem não é humilde não consegue conviver, porque está sempre certo, porque não precisa de ninguém. Aí já era, não tem espaço para o amor, né? É isso. Segundo bloco estaremos aqui, WhatsApp, Facebook, Instagram, o padre vai estar aqui para responder sua mensagem com muito carinho. Estou aqui para ser sacerdote para você, para responder as suas perguntas, as suas dúvidas. E a Bruna também vai trazer algumas cartas no segundo bloco. A gente se despede aqui cantando, Tenho Saudade de Ti. Tenho saudade de Ti, tenho saudade de Ti, como eu quero estar em Tua casa. Tenho saudade de Ti, tenho saudade de Ti, como quero estar em Tua presença. Topo do monte eu quero subir, e a Tua glória eu vou tocar. Ao topo do monte eu quero subir, e a Tua glória eu vou tocar. Estamos de volta, gente. Hoje tem lançamento. Hoje nós estamos lançando, na verdade eu lancei às 11 horas da manhã, o clipe da canção Se Eu Não Adorar, Eu Não Vou Aguentar. Uma canção que é o Padre Jonas escrito. Ele dizia muito essa frase, né? E você pode assistir agora no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Tudo que você ouve, gente, tudo revertido para ajudar a canção nova, né? Mesmo estando lá, você pode ouvir, compartilha com mais 3 pessoas no mínimo, manda nos grupos de WhatsApp. Se eu não adorar, eu não vou aguentar. A gente vai cantar um pouquinho aqui para você conhecer o lançamento de hoje. Linda demais. E no final também, o clipe você vai conferir. O dia já declina e a noite se aproxima. Eu não posso temer. Eu não posso mais brincar com a minha fé. Tenho que me decidir. Se sou amigo de Jesus ou se sou amigo deste mundo, tenho que escolher. Se sofrerei as consequências de ser amigo de Jesus, ou se sofrerei as consequências de negar aquele que me salvou. Não posso suportar tamanha dor. Se eu não adorar, eu não vou aguentar toda a força do mal que vai se levantar. E eu não quero perder tudo aquilo que o Senhor já preparou. Nada mais eu quero, pois só quero a Ti, Jesus. Pois só quero a Ti, Jesus.
só quero a ti, Jesus, pois só quero a ti, Jesus. É um pouco essa mensagem da música. Você está convidada a ouvir. Essa música descreve muito do Padre Jonas, né? A gente ouviu muitas vezes o padre falando, né? Se eu não adorar, eu não vou aguentar. E é real, né, padre? Totalmente. Eu ia falar isso, Bruno. Se a gente não adora, a gente vira um bicho. Todos os nossos males, né? Tudo aquilo que é ruim em nós, parece que ganha uma força muito maior, né? Sem dúvida, filha. E a adoração é esse remédio, né? Isso mesmo. Que nos cura de dentro para fora. Você sabe, filha, que eu fiz a experiência, claro, como padre, eu tenho a oportunidade, né, de onde eu tiver a missa está, né? Às vezes eu viajo numa peregrinação, levo minha maletinha de missa, estou lá na Turquia, com a minha maleta no quarto, a missa acontece, eu adoro, é uma bênção, né, ser sacerdote. Mas você sabe que eu fui fazendo a experiência ao longo desses anos, eu faço adoração, desde quando eu me converti, né, vim para a igreja, desde 99. E quando aconteceu algumas vezes, viajando, coisas assim bem complexas, que eu fiquei 2 dias que eu não consegui mesmo, as viagens de fuso horário, eu senti fisicamente. Você sabe que fisicamente eu comecei a ficar batido, eu falei, minha imunidade baixou. Porque é tão forte, né, a experiência da adoração que até o físico, a alma, enfim, você nasce de novo em cada adoração. Então é essa experiência que essa música tenta transcrever. Filha, fiquei sabendo que tem cartinha aí para nós. Você partilha conosco, por gentileza? Claro, com alegria. Eu quero mandar um abraço para Maria Regina, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Deixou aqui a sua cartinha. Maria Regina, Deus te abençoe, viu? Mas eu quero também acolher aqui a Maria Sebastiana, de Afogados, Recife, Pernambuco. Ela pede a sua bênção, padre, tem 87 anos, é viúva, tem 3 filhos, uma que é freira, ela ressaltou aqui, a outra viúva e outro casado. Mas ela ressalta aqui na carta a felicidade dela de poder acompanhar a Canção Nova. Ela também fala que tem muito carinho pelo Senhor, pelo Frei Gilson, que reza todos os dias com a Canção Nova, participa das missas com a Canção Nova e que ela é muito agradecida a Deus, né? Pela Canção Nova. Que bênção, obrigado. Como é o nome dela mesmo, filha? Maria Sebastiana. Então tá bom, fecha aqui no Fábio para mim. Maria, que desça sobre você, filha, sobre todos que nos acompanham, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo também. Uma bênção ao vivo, não tem problema, eu olhei pro Fábio, mas a câmera central também pegou. Certo? Tem mais alguma? É isso? Não, é isso. Então tá bom. Bruna, você é lá de Aracaju, né? Sim. Um abraço também aos sergipanos. Amo Aracaju. Gente, vou pregar terra boa, hein? Terra maravilhosa, terra de milagres a gente fala. E é de fato, o Padre Jonas chamava Terra de Milagres. Você é de Aracaju, em agosto eu estarei aí pregando de fato o evento Aracaju Terra de Milagres. Quero encontrar você de toda a região. Um abraço aí, todos os aracajuanos. Aracajuanos, pronto. Quero abraçar com carinho a Jéssica Martins, dizendo, padre, peço... manda um abraço para minha mãe, todos os dias ela te assiste, você tem sido instrumento para a cura da depressão dela, Edivânia. Deus abençoe então a Jéssica Martins e a Edivânia, sua mãe. A Tatiane dizendo aqui, padre, gostaria de dar um depoimento do rosário do 7º dia, do rosário do dia 7, no dia 29, um testemunho de uma cura. Só que a Tatiane Epifani não escreveu. Escreve, filha, que o padre lê aqui com prazer, tá bom? Você escreve e manda para o padre. Também, muita gente aqui conosco. Vamos ver, tem mais mensagens chegando aqui. O nome dela é K.A. Padre, quero pedir oração pela minha família. Quero pedir oração também por situações que estou vivendo no meu emprego. Claro, filha, com prazer. A Lindiane Andrade conosco, a Carla Jager, a Jordana Laudares. E também, a Jordana está dizendo, sua bênção, padre, estou ao vivo com o senhor. Não precisa falar meu nome, já falei, desculpa. Deus abençoe, viu? Vamos lá, eu quero pedir agora uma mensagem via WhatsApp. Bruna, você enxerga essa? Consegue ler aí? Se você conseguir, eu peço para ti. Então lê para nós, espera que a equipe já está preparando uma mensagem via WhatsApp. Chega muita mensagem via WhatsApp, nem sempre a gente consegue acompanhar, né, responder no momento ideal. Chega, você lê para nós, amada, por gentileza. Boa noite, padre Adriano. Meu filho Maurício foi diagnosticado com TDAH. Também tenho sérios problemas de ansiedade. Não estou indo à missa porque estou decepcionado com as coisas que acontecem na minha comunidade. Sinto que minha fé está fraca. Me ajude. Olha, essa realidade, filho, do seu filho, né? É uma realidade sintomática, sabia? Tem muita criança com TDAH, né?
Tem muita criança com TDAH, né? Melhor dizendo. Muita. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, isso tem a ver com tela, isso tem a ver com alimentação, né? Muito carboidrato, muito açúcar, muito estímulo externo, interno. Coisas que nós vamos demorar algumas dezenas de anos aí para processar. Mas nós estamos vivendo não numa época de mudança, como dizia o Papa Bento XVI, né, no documento de Aparecida, mas numa mudança de época. Não é uma época de mudança, é uma mudança de época. Então as nossas crianças estão muito... Eu tenho visto muita criança com ansiedade, por eu já ter escrito livros sobre o tema, né? As pessoas até... O Padre Jonas, quando ele era vivo, ele brincava que eu era o padre da ansiedade. Por escrever livros, as pessoas sempre buscavam ajuda, né? Então é uma realidade complexa. Você também sofrendo com ansiedade, talvez o seu jeito ansioso, sem perceber, né, foi também atingindo um pouco ali a percepção conjuntural do seu filho. Isso pode acontecer, sabe? Mas uma coisa que você falou ali que é bem complexa. Você disse assim: padre, eu estou com ansiedade, meu filho está com ansiedade. É como se você falasse assim: padre, eu estou doente, meu filho está doente, só que eu não quero ir no médico, não quero tomar remédio. Porque você disse assim: eu deixei de ir na minha comunidade. Filho, você não vai na sua comunidade porque as pessoas são legais, você vai porque você precisa se alimentar de Jesus na Eucaristia, você vai porque você precisa ouvir a palavra, você vai porque você precisa dos sacramentos. Então veja bem, você diagnosticou duas realidades que não estão legais. Estou usando a metáfora médica, né? Não estão legais. Você e seu filho estão doentes, seja mentalmente, seja um transtorno ali associado à ansiedade, um comportamento psicopatogênico que a gente fala, né? Aquela ansiedade crônica. Mas você não está indo no médico. Quem é o médico? Sobretudo Jesus, né? A oração, claro, às vezes precisa de remédio, às vezes precisa de um terapeuta, sim. Mas de maneira geral, até o terapeuta e o remédio, se a sua vida espiritual não estiver em dia, não vai funcionar, sabe? Eu acompanho muita gente que luta contra a ansiedade. E tem que ser a alma e o corpo. Tem que ser o trabalho do terapeuta, óbvio, tem que ser o trabalho do remédio, mas sobretudo tem que ser a sua vida espiritual. A sua vida mergulhada em Deus. Porque tem coisas que só Deus pode curar dentro da gente. Porque às vezes a sua ansiedade, ela nasceu em um trauma da sua infância, uma situação que você viveu que você nem sabe. Você não entende aquele processo ali. Por que aquela dor está latejando dentro de você? Por que quando te falam certas coisas estoura um sentimento complexo dentro de você? Por que às vezes você não sabe dizer não, quer agradar todo mundo? Então, às vezes a ansiedade, ela é só o sintoma de algo mais profundo. Eu me recordo, certa vez, eu morava em São Paulo, ainda na capital, eu atendi uma pessoa que ela estava sofrendo um transtorno de ansiedade tão grande que essa menina, ela tomava vodka com maracujá pela manhã, no café da manhã, para ir trabalhar e aguentar o dia, para você ter noção. Menina de 20 e poucos anos. E eu fui percebendo, acompanhando, que ela não conseguia dizer não, ela foi assumindo, e o patrão dela sempre tem um observador, aproveitador perto para tomar, né, usufruir das nossas fraquezas, né, tomar vantagem da nossa fraqueza. Então o patrão foi mandando gente embora, ela estava fazendo trabalho de 4, ela não conseguia dizer não. Então ela estava surtando. Mas por que ela não conseguia dizer não? Porque ela trazia um sentimento muito forte de rejeição da infância. O pai tinha abandonado a mãe, um monte de coisas da sua história. Então é como se inconscientemente uma voz falasse dentro dela: olha, se você falar não, vão te rejeitar como seu pai fez. Você não é digna de ser amada. Então, depois de um processo de cura interior, essa menina floresceu e conseguiu colocar as coisas no lugar. Você está vendo que a ansiedade às vezes não é o problema, ela é o sintoma. Às vezes precisa desse mapeamento interior, mas isso só o Espírito Santo pode fazer. Claro, com a ajuda da terapia, de estudo, mas é o Espírito Santo, gente, que ele tem a chave dos mistérios mais ocultos dentro da gente. Por isso que a gente tem que viver uma vida no Espírito. Pode ler, pode ser racional, pode estudar teologia, mas nunca abandone a vida no Espírito. A vida de oração, a vida inspirada pelo Espírito Santo, sabe? Isso é muito importante. Um abraço aqui para Elizabeth, dizendo: padre, estou com muita ansiedade. Olha outra aqui. Peço por minhas finanças, preciso de um emprego, de cura e libertação. Gosto muito das suas pregações, elas me fortalecem. Estou acompanhando a Quaresma também no canal. Elizabeth Leal, obrigado, Elizabeth. Deus abençoe. A Jéssica respondeu aqui falando: minha mãe, acho que a sua mãe já viu o abraço, né, Jéssica? Se não, eu mandei já abraço para ela, viu? Para vocês também. Estou abrindo aqui as mensagens. O Gabriel dizendo: boa noite, padre, estou acompanhando. O Gabriel bem novinho, deve ter uns 11 anos. Que legal, hein? Gostei de ver. Quando eu vejo um menino dessa idade, se chegar perto de mim, eu já vou perguntar: vai ser padre ou não? Brincadeira, nem todo mundo tem vocação para ser padre. O padre está brincando. A Érica está aqui comigo dizendo: padre, minha irmã está sem falar comigo. Não vou dizer seu sobrenome, filha, porque talvez seja uma coisa mais pessoal. Minha irmã está sem falar comigo por motivos financeiros no nosso comércio.
ela quis fazer algo para me prejudicar. Minha família foi contra e mesmo assim ela ficou sem falar com a gente. Estou muito triste com tudo isso. Peço a Deus para tocar o coração dela. Não quero ficar sem falar com a minha irmã, especialmente na quaresma. Muito bonito da sua parte isso aqui. Tem gente que é mais difícil, tem gente que tem, por temperamento, uma tendência a ser mais rancoroso, sabe? Mais rancorosa. Tem pessoas nas quais parece que tudo dói mais, você já percebeu? Então, filha, eu achei muito louvável da sua parte você dizer, eu não quero ficar sem falar com ela. Então esteja aberta, né, para retomar, porque amigo você pode deixar, conhecido você pode até ficar sem ver, mas parente não tem como, né, gente? Irmão é uma coisa que você não vai simplesmente descartar. Um pai, uma mãe, né? A gente tem que ter um mínimo de relacionamento. Então esteja aberta, reze por ela. E se você sentir, se tiver algum momento, que tiver uma oportunidade, né? Você pode tentar falar com ela, ou quando tiver uma brecha, tá bom? Vamos lá, Bruna, você lê para mim, filha, por gentileza? Boa noite, padre. Fico indignado com as atitudes de pessoas que na frente do padre são uma coisa e por trás outra. Não consigo ver isso e ficar quieto. Meu coração está cheio de mágoas. Me ajude, Maria. Obrigado, Maria, pelo seu carinho pelo sacerdote. Mas se você ficar com o coração cheio de mágoas, você está se tornando igual a essas pessoas, né? Você está se tornando aquilo que te feriu, né? Não se torne aquilo que te feriu, se torne o oposto. Gente, filha, olha, nós padres somos públicos, eu vou dizer para você, eu não vou nem usar uma expressão vulgar que vem na minha mente, né? Mas eu já estou num ponto do meu ministério que eu já estou, fale bem, fale mal, não estou nem aí. Aprendi com Santo Afonso Maria de Ligório a santa indiferença, né? Pois você já ouviu falar da santa indiferença, se não se der tempo eu falo. Então o padre, ele vai saber lidar. Agora você ficar com mágoa e brigar, não vai resolver. Reze por essas pessoas, não ache que você é melhor que elas, porque você também tem pecados, eu também tenho, talvez que a gente não vê, tá? E não faça o mesmo. Quando você puder, defenda o pobre, né? Mas você sabe que eu tenho aprendido isso, pedi muito a Santo Afonso essa graça, sou devoto dele. Santo Afonso ensinava que a gente, para ser santo, a gente precisa viver a santa indiferença. O que é a santa indiferença? Santo Afonso um dia estava ensinando para um seminarista, ele era bispo, a santa indiferença. Aí o seminarista falou, pai Afonso, o que eu faço para aprender a santa indiferença? Aí Santo Afonso falou, você vai lá no cemitério, na rua 4, túmulo 6, vai chegar na frente daquele túmulo, e vai xingar toda a raiva que você tem dos seminaristas, de mim, de quem for, vai xingar aquela pessoa lá no túmulo. Vai xingar, vai esbravejar, vai cuspir, depois você volta aqui. O seminarista foi, voltou, falou, senhor bispo, eu não entendi, e agora? Não, agora você vai voltar no mesmo túmulo, Rua 4, túmulo 6, e vai elogiar aquela pessoa, vai falar que ela é maravilhosa, vai falar que você vê Deus nela. Depois você volta aqui. O seminarista foi, voltou. Quando o seminarista voltou, ele falou, senhor bispo, eu não entendi. Então Santo Afonso falou, isso é a santa indiferença. O que o morto diz para você? Nada. Santo Afonso então lhe disse, quando te elogiarem muito, fique como se nada tivesse acontecido. Bom, obrigado, glória toda a Deus, que isso não te afete. Quando te criticarem muito, ótimo, louvado seja Deus, que isso não te afete. Essa é a santa indiferença, a maturidade espiritual. Porque senão você vai viver impulsionado pelo elogio, se não me elogiam eu não vivo, ou você vai viver barrado pelas críticas ou pelo medo das críticas. Aí eu não vou fazer porque eu tenho medo do que vão falar. As pessoas mais frustradas que eu atendo no confessionário são aquelas que chegam à velhice, dizendo assim, padre, por medo do que as pessoas iam falar, eu não tentei, eu não arrisquei, eu não agi. Hoje o tempo passou e eu sou frustrado, amargo e falo mal de quem está fazendo. Eu prefiro que falem mal, mas eu quero chegar lá na minha velhice, com a boquinha murcha, dizendo, eu fiz tudo que Deus colocou no meu coração e a opinião dos outros, ou a crítica ou o elogio, não foi a minha métrica, foi o Espírito Santo. Então guarda isso no coração, santa indiferença, né? E bola para frente. Gente, o tempo já, porque vai entrar o clipe, mestre Kleuber, estão entrando os clipes do programa aqui, do DVD, a minha vitória vai chegar. Então o clipe vai entrar da canção lançada hoje, se eu não adorar eu não vou aguentar. Você vai acompanhar e por favor, eu quero convidar você, vem acompanhar a live comigo. Acaba o clipe, você já migra, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. É até bom que está entrando o clipe, que dá tempo do padre para o outro estúdio, né? Eu vou lá, a Bruna também vai cantar lá hoje na live. Vai estar lindo demais, o padre Gilbertinho de São Paulo vai estar, também a Natane tocando, o Sérgio Coutinho, ecônomo de São Paulo, também eu não sabia, mas também está chegando, vai estar com a gente, vai ser lindo demais. Então, migra diante do Santíssimo, oração por cura e libertação, é muito forte, tá bom? 9 horas, assiste o clipe e depois já vai lá para o canal, espero você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós,
sobre o que está no teu coração, hoje permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bruna, muito obrigado, bem-vinda sempre, viu? Gostamos muito da sua presença aqui, né? Também nosso Cleuber, nosso amigo, sempre bem-vindo. Então você confere, a gente vai cantando aqui, mas você vai conferir aí o clipe, já vai entrar, tá bom? O dia já declina e a noite se aproxima. Eu não posso temer. Deus abençoe, filho. Que bom ter você aqui. Se a gente não adorar, irmão, a gente não vai aguentar. A gente não aguenta. Jesus é o centro. Amém. Vamos cantar isso. Quero ouvir você cantando, filho, filha. O dia já declina e a noite se aproxima. Eu não posso temer. E eu não posso mais brincar com a minha fé. Tenho que me decidir. Se sou amigo de Jesus ou se sou amigo deste mundo, tenho que escolher. Você também, viu? Se sofrerei as consequências de ser amigo de Jesus, ou se sofrerei as consequências de negar aquele que me salvou. Não posso suportar tamanha dor. Se eu não adorar, eu não vou aguentar toda a força do mal que vai se levantar. Que eu não quero perder tudo aquilo que o Senhor já preparou. Nada mais eu quero, pois só quero a ti, Jesus. 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 Ou santos ou nada. Esse é o legado do Padre Jonas da Canção Nova para nós, para esse mundo. O dia já declina e a noite se aproxima. Eu não posso temer. Eu não posso mais cantar. Eu não posso mais brincar com a minha fé. Tenho que me decidir. Se sou amigo de Jesus ou se sou amigo deste mundo, tenho que escolher. Se sofrerei as consequências de ser amigo de Jesus, ou se sofrerei as consequências de negar aquele que me salvou. Não posso suportar tamanha dor. Se eu não adorar, eu não vou aguentar toda a força do mal que vai se levantar. Eu não quero perder tudo aquilo que o Senhor já preparou.
prazeres deste mundo passarão, mas somente a palavra de Jesus não passará. Os prazeres deste mundo passarão, mas somente a palavra de Jesus não passará. Os prazeres deste mundo passarão, mas somente a palavra de Jesus não passará. Os prazeres deste mundo passarão, mas somente a palavra de Jesus não passará. Jesus, pois só quero ouvir você, quero ouvir você, força, mais forte. Só queremos o Senhor Jesus, nós queremos ser santos, nós queremos o céu, é lá o nosso lugar. Eu só quero a Ti, Jesus, eu só quero a Ti, Jesus, pois só quero a Ti, Jesus. Sincero, canta isso do fundo da alma. Ser santo, pois só quero a Ti, pois só quero a Ti, Jesus. Eu quero ser, pois só quero a Ti, a eternidade, viver santidade.